Olá a todos, aqui é a professora Patrícia Van Benfica e este é mais uma videoaula de prática penal. O tema de hoje é recurso em sentido estrito. Távora conceitua recurso em sentido estrito como a impugnação voluntária manifestada pela parte interessada e prejudicada por uma decisão judicial criminal que se amolda a uma das situações dispostas no artigo 581 do CPP, para fim de vê-la modificada pelo juiz de primeiro grau em juízo de retratação, ou pelo tribunal ad quem, mediante julgamento pelo seu órgão com competência criminal, para tanto subindo nos autos principais ou mediante translado, quando assim a lei o determinar. Deste modo, esse conceito de Távora ele traz informações preciosas sobre esse recurso. Primeiro, é uma impugnação voluntária, e por ser impugnação voluntária, nós estamos tratando então de uma natureza recursal. Ela é manifestada pela parte interessada. E quem é a parte interessada? É a parte prejudicada. Então, só haverá interesse recursal quando nós estivermos falando em parte prejudicada. Se a parte está satisfeita com a decisão, não há o que se falar em recurso, em interesse. E ela se amolda a umas regras previstas no 581, a um rol taxativo previsto no 581. Existem jurisprudências alargando o conceito, o rol do 581, para situações de mesma natureza do que aquelas ali descritas, mas, a princípio, o 581 é um rol taxativo. E a intenção de quem recorre em sentido estrito é fazer com que aquela decisão seja modificada, então traz o efeito devolutivo para o recurso. E ele quer primeiro que seja modificada pelo próprio juiz que proferiu a decisão, e nós chamamos isso de efeito regressivo ou juízo de retratação, ou que seja modificada pelo tribunal superior, pelo juízo aquele que irá julgar o recurso. Então, a ideia aqui é que devolva a matéria para nova apreciação. E ele pode ser julgado, então, ele pode ser reformado pelo próprio juiz ou pelo tribunal, pela instância superior. E quando o juiz encaminha esse recurso para o tribunal, a lei fala que em determinadas situações vai subir nos próprios autos e em outras situações vai subir por traslado, ou seja, será feita a fotocópia das peças mais importantes ou indicadas, por quem recorre, e aí com essas fotocopias será encaminhado para o tribunal, para a instância superior. Então, o RES está previsto nos artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal e vai servir então para modificar as decisões. Um minutinho. O que fala o 581 do Código de Processo Penal? Caberá o recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. E aqui já há um erro, porque de despacho não cabe recurso. E de sentença, a princípio, caberia apelação. Então, façam uma leitura desse caput de forma de fazendo um juízo de valor dele, entendendo o que ele está escrito e entendendo que normalmente são de decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau. Quando que cabe esse recurso em sentido estrito? Quando não for recebida a denúncia ou a queixa. Tomem cuidado, se a denúncia ou a queixa não for recebida nos juizados especiais, na Lei 9.099, lá cabe apelação. Aqui cabe recurso em sentido estrito. Que concluir pela incompetência do juízo. E essa incompetência do juízo se divide em duas situações. Quando o juiz ele se autodeclara incompetente, então nós usamos o inciso 2, ou quando a parte levanta a questão. Se a parte levantar a questão, se a parte entrar com a exceção de incompetência, na verdade agora nós estaremos trabalhando com o inciso 3, que julgar procedentes as exceções salva de suspeição. 4. Que pronunciar o réu. Lembrando sempre que a pronúncia do réu, e nós estamos no procedimento do júri.
Então, crimes dolosos contra a vida, homicídio doloso, infanticídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e à automutilação. O 122 foi modificado pela Lei 13.968 de 2019. E também o crime de aborto. 4. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. O 5 foi revogado. O 6. Que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. 7. Que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Então, aqui nós estamos nos referindo ao artigo 107 do Código Penal. Algumas vezes, na resposta à acusação, que normalmente não cabe recurso, há pedidos de prescrição já naquela peça. Em relação, vamos supor que no seu caso, você como advogado, fizesse uma resposta à acusação em que tivesse a preliminar de prescrição e no mérito pedindo absolvição. Nesse caso, o fato do juiz não ter aceito a sua resposta à acusação e ter designado a IJ, por exemplo, no caso da parte do item que falava da prescrição, seria possível entrar com recurso sentido estrito. 9. Que indeferir o pedido de reconhecimento de prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. Então, enquanto no 8º é aquela que aceita a prescrição ou outra causa extintiva de punibilidade, no 9º já é o contrário, é que indefere. 10. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. 11. Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Aqui, por mais que não esteja riscado, não esteja escrito revogado, não é mais possível no dia a dia que haja esse inciso. Por que isso? Porque a suspensão condicional da pena, ela é um benefício dado em 2 momentos. Na sentença, e se ela estiver dentro da sentença, então vai caber apelação, ou na execução da pena. E dentro da execução da pena, o recurso a ser utilizado é agravo em execução, artigo 197 da Lei 7.210/84. Então, nesse caso, não é possível mais, na situação fática, você ter a suspensão condicional da pena para caber recurso sentido estrito. 12. Que conceder, negar ou revogar o livramento condicional. Aqui é a mesma coisa. Quem revoga, quem concede livramento condicional é o juiz da execução penal. E das decisões proferidas pelo juiz da execução penal, cabe agravo em execução. Então, também aqui não é cabível. Que anular o processo de instrução criminal no todo ou em parte, se não for dentro de uma sentença. Que incluir jurado na lista geral ou desta ou excluir. Além do recurso sentido estrito, também cabe reclamação quanto à lista de jurados. Que denegar a apelação ou a julgar deserta. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Pessoal, só voltando que denegar a apelação ou julgar deserta, só lembrando que não é necessário mais que o réu seja recolhido à prisão dos procedimentos ordinários e sumários para que haja a possibilidade de recorrer. E, em questão do preparo, só nos crimes de ação penal privada, porque nos crimes de ação penal pública não há necessidade de preparo. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Então, se nós estamos discutindo um crime de bigamia e lá no procedimento principal, no procedimento civil, está se discutindo se o primeiro casamento existiu ou não, então, enquanto não decidir isso no civil, eu não posso condenar ele por bigamia. Então, neste momento, eu suspendo o processo até que seja resolvida a questão prejudicial lá no civil. Que decidir sobre a unificação de penas. Mesma coisa, quem une penas é o juiz da execução. Então, a decisão aqui é mediante agravo em execução, não recurso em sentido estrito. Que decidir sobre o incidente de falsidade. Que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado.
Se já teve sentença e já transitou em julgado, quem decide a medida de segurança é o juiz da execução. Então, aqui também não caberá o recurso em sentido estrito, e sim o agravo em execução. Que impuser medida de segurança por transgressão de outra. Mesma coisa, já estamos falando em execução da pena, então cabe agravo em execução. Que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos 774. Mesma coisa, agravo em execução. Que revogar a medida de segurança, agravo em execução. Que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação, de novo, agravo em execução. Que converter a multa em detenção ou prisão simples. E que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A dessa lei. Fiquem atentos, porque este inciso foi incluído pela 13.964 de 2019, entrando em vigor no dia 23 de 1 de 2020. Então, se aquele acordo de não persecução penal agora previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, ele não for homologado pelo juiz, deverá entrar as partes com recurso em sentido estrito. Ao meu ver, a competência acaba sendo tanto do MP quanto do réu, porque os dois têm interesse ali, os dois são partes, mas os dois estão em comum acordo para a homologação do acordo de não persecução penal. 582. Desculpa, eu não falei, só lembrando, que converter a pena de multa em detenção ou prisão simples, isso está revogado pelo Pacto de São José da Costa Rica. Só para lembrar, né? Nós não podemos ter prisão por dívida, a não ser que seja prisão por alimentos. Então, o Pacto de São José da Costa Rica revogou esse penúltimo inciso agora, que era o último. Então, aqui está o rol taxativo do artigo 581. Só um minuto, por favor. O rol acima descrito é taxativo, mas há julgados que trazem a possibilidade de flexibilização da taxatividade. Esse exemplo é uma decisão que indeferiu a produção de prova antecipada. O STJ já definiu que essa decisão, que indefere a produção de provas antecipadas, ela é combatida com recurso em sentido estrito. Ainda há casos excepcionais de recurso em sentido estrito em outras legislações. O artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro e na Lei de Economia Popular, no Decreto-Lei 201/76, que é a responsabilidade de prefeitos e vereadores, e no procedimento para julgar o jogo do bicho, que é o artigo 6º da Lei 1508 de 51. Nesses dispositivos, há também a possibilidade de recurso em sentido estrito. O prazo para o recurso em sentido estrito está previsto no 586. Eu tenho, então, dois momentos no recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito é uma peça em que eu recorro para o juiz ACO e apresento a minha fundamentação tanto para o juiz ACO, por causa do juiz de tratação, quanto para o tribunal ad quem. Então, eu tenho que ter duas peças separadas. Uma de interposição, que é o momento em que eu recorro, no momento que eu falo, quero recorrer, estou recorrendo, e outra, no momento que eu apresento a minha fundamentação, o porquê de eu estar recorrendo e defendo o motivo de eu estar recorrendo. Então, essa primeira peça, que é o momento que eu falo, estou recorrendo, é a peça de interposição. O prazo dela, em regra, é 5 dias. Só que, contra a inclusão ou exclusão dos jurados, eu tenho que o prazo é de 20 dias. Já para a apresentação das razões, da fundamentação, por que eu estou recorrendo e a defesa desse porquê, eu tenho 2 dias para apresentar. E a outra parte terá 2 dias para contrarrazoar. Então, nas hipóteses do 581, se vocês perceberem pela folhinha aí, vai ter a interposição do recurso em sentido estrito. O juiz vai receber, o juiz ACO, aquele que proferiu a decisão, recebe, intima seu recorrente. Ele apresenta as razões em 2 dias,
Depois, intimação do recorrido, que apresenta as contrarrazões em 2 dias, volta para o juiz ACO. E o juiz ACO ele pode se retratar. Ele pode dizer assim, nossa, errei, estava correto quem recorreu. Se isso acontecer e o recorrido agora, que não vai estar conformado com a decisão, falar assim, não, mas espera aí, a decisão primeira que era certa, não concordo com você mudar de opinião. O que vai acontecer? Imagina se tivesse que começar todo o procedimento de novo. Seria uma perda de tempo, uma perda financeira para o tribunal. Então, o que acontece? É necessário fazer uma simples petição dizendo a parte contrária, a parte que estava feliz com a decisão e depois da retratação passou a ficar triste. Essa parte, que agora é interesse dela recorrer, ela simplesmente vai fazer uma petição pedindo para que seja enviado para o tribunal porque ela não concorda com o juízo de retratação. Agora, se o juiz falar assim, não, a minha decisão é correta, eu não vou mudar, então ele não se retrata, vai para o tribunal para o devido processamento e julgamento. Então, como eu disse, essa peça ela é interposição, essa petição ela vai com interposição e razões. Você pode colocar as duas juntas, mas não é necessário. Você tem um tempo para ser intimado para apresentar as razões. O destinatário da interposição é o juiz que proferiu a decisão. Já o destinatário das razões é o tribunal competente para julgar. O verbo e a terminologia a ser utilizada é recorrente, recorrido, interpor a recurso em sentido estrito e apresentar razões. No material que eu passei para vocês, é tirado do livro, calma só um minutinho, eu vou pegar a citação aqui, da fonte da Machado, 2014, um pouco modificada essa tabela, ela traz algumas informações de o que você vai alegar no direito e como você vai pedir. Então, se por acaso o juiz ele rejeita a sua denúncia, você tem que defender que a denúncia e a queixa devem ser recebidas. E você pede, então, que seja recebida a denúncia ou a queixa. Se por acaso o juiz se declara incompetente, você vai defender que não, juiz, você era competente, e que seja o pedido que seja reconhecida a competência do juízo. E assim por diante. Por favor, deem uma olhada na tabela ali colocada. Por óbvio, essa tabela aí vai faltar o último inciso, né, que é a modificação, que nesse caso eu fiz a complementação. Que o acordo de persecução penal está dentro da legalidade, seria o pedido, seria a tese, e o pedido que seja homologado o acordo de não persecução penal. Então, para os meus alunos que têm acesso a esse material, por favor, leiam o material com calma para ver todas as teses com os devidos pedidos. Como eu disse, essa petição, esse recurso, ela pode subir nos autos principais, ou seja, pega todo o processo e envia, ou ela pode subir por traslado, tira-se cópias das peças. Quando vai dizer isso é os artigos 583 do CPP. E o 583 me fala lá que, por exemplo, no caso de rejeição da denúncia, não tem necessidade de eu tirar cópia, porque a denúncia foi rejeitada, ela parou, ali terminou, então pode subir nos próprios autos. E o 584 vai me dar informações sobre quando haverá o efeito suspensivo, porque eu disse que tinha efeito devolutivo e falei que tinha efeito regressivo. Mas em determinadas circunstâncias, aquela decisão proferida pelo juiz de primeira instância, ela vai ficar suspensa seus efeitos até o julgamento do recurso. E onde o artigo de lei que fala quais são as decisões que vão ter efeito suspensivo, ou melhor, as decisões onde o recurso em sentido estrito vai ter efeito suspensivo, é o 584. Então, vamos fazer uma leitura rápida do 583 e do 584. Subirão nos próprios autos os recursos, quando interpostos de ofício. 2. Nos casos do 581, 1, 3, 4, 6, 8 e 10. 3. Quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso de pronúncia subirá em traslado,
quando, havendo 2 ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido intimados da pronúncia. E o 584 me fala: os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda de fiança, da concessão do livramento condicional que não entra mais, e nos incisos 15, 17, 14. Nossa, desculpa. 15, 17 e 24 do artigo 581. Esqueci um X ali. O recurso interposto de sentença de impronúncia, ou no caso do inciso 8 do artigo 581, aplica-se o disposto no artigo 596 e 598. O recurso de pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito da perda de metade do seu valor. Então, aí está os momentos, as opções, né, as possibilidades onde o recurso poderá ter efeito suspensivo. E foi tirado do livro do Rodrigues, 2016, página 203 e 204. Está aí a citação da fonte. Em sendo hipótese de formação de instrumento, a parte indicará na petição de interposição as peças que pretenda ver encartadas nos autos de recurso de distrito. Não sendo realizada tal indicação, trasladar-se-á pelas obrigatórias nos termos do 587 do parágrafo único do CPP. Então, na petição de interposição, quando for subir por traslado, você advogado, deverá informar quais são as peças que você quer que vá junto com o seu recurso. Se você não falar nada, pensando nisso, o legislador colocou no 587, parágrafo único, as peças obrigatórias. Então, numa prova da ordem, pelo menos essas peças você tem que colocar no rol de traslado para demonstrar para o examinador que você sabe que é por traslado e que vai com algumas peças. E o que diz o 587, parágrafo único? O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias, e dele sempre constarão a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. Então, essas são as 3 peças obrigatórias, os 3 documentos obrigatórios do processo. No caso do recebimento pelo juiz de primeiro grau, ele, ao receber este recurso, ele deverá, antes do juízo de retratação, que é o momento em que ele delibera sobre o mérito, ele deverá fazer um juízo de admissibilidade de prelibação. O que é esse juízo de admissibilidade de prelibação? É o momento em que o juiz irá ver se estão presentes os pressupostos recursais. Os pressupostos recursais, eles se dividem em pressupostos subjetivos, que engloba interesse de recorrer e legitimidade. Então, só a parte legítima pode recorrer, ou MP ou assistente, e tem que ter interesse. Ele, por exemplo, tem que ter sofrido algo. Se nós estamos falando de uma decisão que foi favorável ao pedido dele, não há por que recorrer em sentido estrito. Então, além dos pressupostos subjetivos, haverá os pressupostos objetivos. Os pressupostos objetivos, eles são a regularidade formal, ou seja, a peça dentro de todas as suas formalidades. Depois, a taxatividade, a adequação e a tempestividade. Então, o recurso cabível para impugnar as decisões do 581 é o recurso em sentido estrito. Você não pode vir aqui e entrar com apelação. Lembrando sempre todos os comentários que eu fiz sobre os artigos que foram revogados pelo Pacto São José da Costa Rica, ou não é passível mais, ou agora cabe agravo em execução. E, além de ser o recurso cabível, tem que estar taxativo, tem que estar ali no rol do 581 ou em alguma daquelas legislações especiais que eu trouxe no material, eu já falei aqui nessa aula. E, por fim, ele tem que estar tempestivo. O
O recurso tem 5 dias para recorrer, para interpor o recurso. E se passar esses 5 dias, são dias corridos, tá? Não são dias úteis. Se passar o prazo recursal, o recurso será considerado intempestivo. E o juiz, se por acaso faltar qualquer um desses pressupostos recursais, não poderá conhecer do recurso. Então, quando eu digo que o juiz conhece do recurso, é porque o juiz realizou o juízo de admissibilidade no momento de prelibação e ali ele falou que está presente os pressupostos recursais. Se por acaso não houver os pressupostos recursais, um ou todos ou alguns, o juiz deverá não conhecer do recurso. Apenas se ele conhecer do recurso é que ele poderá passar para a segunda fase do juízo de admissibilidade, onde ele vai fazer a delibação. E é também no tribunal assim, porque aqui tem efeito regressivo, então o juiz faz, onde é o momento em que ele vai rever a própria decisão. E no tribunal é o momento em que vão julgar o mérito da causa, do recurso. Então, neste caso, a sua petição ela tem que trazer todos os pressupostos recursais. Então, você endereça primeiro para o juiz de primeira instância. E olhem aí no modelo, eu coloquei vários exemplos de endereçamento. Após endereçar para o juiz de primeira instância, você passa a trabalhar com a identificação, a referência. Você está recorrendo de que processo? Então, você traz a identificação logo após o endereçamento. A praxe forense, em questão de estética, fala-se para pular algumas linhas. Na prova da ordem, pule 2 linhas, já é suficiente. Não escreva pular 10 linhas, nós não escrevemos isso. Mas na hora de digitar, você vai lá e pula 10 linhas. Aqui no modelo, como eu queria economizar a página, eu escrevi em vez de pular. E passa para o preâmbulo. E no preâmbulo, você vai trazer primeiro a legitimidade. E a legitimidade vai vir em forma do nome de quem está recorrendo. Então, o nome, já qualificado nos autos de processo crime em epígrafe, que lhe move a justiça pública. Isso aqui é exemplo. Eu já falei na sala uma vez, repito, exemplo é um farol. É um norte para ser seguido, não é um bote salva-vida. Já qualificado nos autos de processo crime em epígrafe, que lhe move a justiça pública, por seu advogado que esta subscreve. Se foi o primeiro momento seu no processo, tem que trazer procuração. Se você já estava no processo, não há por que trazer procuração. Não se conformando com a respeitável decisão que. Então, não se conformando com a respeitável decisão que rejeitou a queixa-crime. Então, aqui nós estamos falando do interesse. Nós estamos trazendo para o recurso o interesse. Vem respeitosamente perante vossas excelências. Dentro do prazo legal, eu trago a tempestividade. Interpor recurso em sentido estrito, eu trago a adequação. Com fundamento no artigo, exemplo, 581, inciso 1 do CPP, eu trouxe a taxatividade. Então, tempestividade é a questão ligada ao prazo. A adequação é o nome da peça. E a fundamentação legal, a base, é a taxatividade. Depois que você fez esse preâmbulo, você vem com o seu pedido. Então, você quer que seja recebido, que seja conhecido, feito o juízo de admissibilidade, que ordene o processamento e, após o processamento, que o juiz reveja sua decisão, realizando o juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal. E se o juiz entender que a decisão deve ser mantida, que encaminhe o referido recurso com as razões para o egrégio Tribunal de Justiça ou egrégio Tribunal Regional Federal competente. Nestes termos, pede deferimento, o local, a data, advogado OAB. E aí, se vocês quiserem, na prova da ordem, podem colocar endereço, reticências embaixo. E passa para as razões de recurso em sentido estrito. Então, em outra página, em outra peça, você vai vir e vai falar sobre as razões, vai trazer essa segunda petição. E começa com o que eu chamo de identificação. Então, eu vou identificar sobre qual razão, sobre o que essas razões estão sendo faladas. Então, eu venho com o título Razões de Recurso de Distrito, identifico quem é o recorrente,
coloco o recorrido e coloco o processo número original que deu ensejo a esse recurso. Venho depois cumprimentar, ou seja, é uma questão de educação, falar um cumprimento para o tribunal responsável pelo julgamento desse recurso. Lembrando sempre que os tribunais de justiça se dividem em câmaras criminais, enquanto os tribunais regionais federais, o STJ e o STF, eles se dividem em turmas. Outra coisa, voltando, eu coloquei no modelo uma observação, uma nota de rodapé, que se por acaso for uma peça em que o recurso suba por traslado, você tem que colocar um parágrafo específico, ou que seja feito o traslado das peças, nos casos de instrumento do 583 CPP. Então, requer ainda o traslado das peças relacionadas a seguir para a formação do instrumento. Aqui é só exemplo das peças. Então, se por acaso o seu recurso tiver que subir por instrumento, por traslado, você tem que identificar aqui entre o pedido e a finalização, você tem que trazer o rol de peças. Passa-se depois do cumprimento, você passa aos fatos. E nos fatos você vai narrar aquilo contido no problema, sem inventar nenhum dado. Obrigatoriamente deve-se comentar sobre a decisão a qual você está recorrendo. O direito. No direito, nós dividimos em primeiro tópico o cabimento do recurso em sentido estrito. Então, aqui você vai discorrer sobre o inciso do 581 ou a legislação esparsa na qual está descrito que cabe recurso em sentido estrito para aquela decisão. Depois você vem falando da tempestividade do recurso em sentido estrito. Então, você vem dizer que o seu recurso está dentro do prazo, que seria de 5 dias, você foi intimado na data tal, começou a correr o prazo no dia tal, e agora o seu recurso ainda está tempestivo. Passa depois para a fundamentação, onde você vai trazer o direito em sentido estrito. É aqui que você vai explicar por que a sua denúncia, a sua queixa-crime tem que ser recebida, por que o juiz é competente, por que não deve ser pronunciado. É neste momento em que você faz a sua defesa. E você passa depois para o pedido. Diante do exposto, requer seja conhecido e dado provimento ao recurso para tornar sem efeito a decisão à hora recorrida. Por que eu peço de novo que seja conhecido? Porque o tribunal ad quem ele vai realizar um segundo juízo de prelibação, um segundo juízo de admissibilidade dos pressupostos recursais antes de ver o mérito. E aí você vai pedir que essa decisão se torne sem efeito com o fulcro no artigo tal do Código de Processo Penal. Você poderá ter vários pedidos subsidiários aqui, principalmente na decisão de pronúncia. Então, tomem cuidado, tudo que você falou no direito, você tem que vir aqui e pedir. É uma repetição. Então, todas as teses levantadas no direito, você tem que vir com um pedido específico para cada tese. E finaliza com local, data, advogado, OAB. Agradeço a todos pela paciência e por estarem comigo nessa jornada, nessa dica acadêmica de prática penal em recurso em sentido estrito. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.